Olá, começa agora o TVL Cultura. Blumenau completa 166 anos de história. Exposição itinerante conta a trajetória de Fritz Miller. Magia de Natal movimenta a cidade entre novembro e janeiro. Museu de Arte de Blumenau abre nova temporada de exposições. E na entrevista você vai saber mais sobre o grupo folclórico alemão Eintracht. Em setembro, Blumenau completou 166 anos. E quem vai contar um pouco da história pra gente é o repórter Vilmar Minosso. Confira. Para conhecer um pouco mais sobre os 166 anos de Blumenau, nós estamos aqui na casa do professor pesquisador Adalberto Dai, que estuda já há muito tempo a história da cidade. Como se pode resumir os 166 anos de Blumenau, professor? Da história de colonização, tirando não um exemplo, não uma colonização alemã, uma colonização que foi feita no Brasil. Dos 166 anos, o que se tira de positivo é o povo ordeiro, batalhador, lutador por essa cidade, que soube como construir essa cidade ao longo do tempo, desde o início, com a data da fundação. Bem, a gente comemora hoje, 2 de setembro, o aniversário da cidade, mas o fundador, Dr. Blumenau, recomendou que fosse outra data a ser lembrada. Muito bem, Menosso. Realmente, o Dr. Blumenau adotou como data de fundação da cidade de Blumenau 28 de agosto de 1852, quando ele entrega os primeiros lotes na região sul de Blumenau, e o primeiro foi o Fritz Miller, que morou no Garcia, a receber. Então, ele tinha como data de fundação de Blumenau 28 de agosto de 1852 e até comemorou em 1877 os 25 anos de fundação da cidade de Blumenau. Depois disso, ele foi embora, morre em 1899, e em 1900 é mudada a data de fundação da cidade de Blumenau, 2 de setembro de 1850, quando teriam chegado a Blumenau os primeiros 17 imigrantes, mas na realidade chegaram a desterro nessa data. A Blumenau alguns dias depois. Alguns ou algumas dessas famílias descendentes dos primeiros imigrantes ainda fazem parte aqui do cenário da história da cidade. Sem dúvida, os Hoffmann, que estão aí por nós, os Becher, todos com uma história muito brilhante na nossa cidade, mas podemos destacar que poucos ficaram dessas famílias em Blumenau. Foram para São Paulo, outra região, e alguns faleceram logo. Mas os que mais, a família que, digamos, que tenha se destacado e depois foi embora, foram os Friedreich, que chegam a Blumenau no dia 9 de setembro. São os primeiros imigrantes a chegar em Blumenau, 9 de setembro. Então, os Friedreich tiveram uma importância extraordinária, como tanta gente nessa cidade teve, mas dos 17 fundadores, eu citaria os Friedreich, que depois vai morar em São Paulo, e o filho dele, Oscar, que nascido em Blumenau, tem um filho famoso que é o Friedreich, que foi um dos maiores futebolistas do Brasil. Adalberto, em relação à economia da cidade, no primeiro século prevaleceu a indústria têxtil? Sem dúvida alguma. A partir já de 1860, com a vinda de Johann Grissmühl para a região sul da cidade, o desenvolvimento começa com a indústria têxtil e com a empresa industrial Garcia em 1868. Depois do Dr. Blumenau, em conversa com os irmãos Hering, traz a empresa Hering para a cidade. Então, o desenvolvimento inicial de nossa cidade, sem dúvida alguma, foi a indústria têxtil. Hoje são de várias são de tecnologia, são de áreas de serviço, e nós somos uma cidade mais de áreas de turismo, de serviço, do que propriamente indústria. Mas a indústria têxtil é forte ainda, como muitas indústrias em Blumenau. Com dados que o senhor conhece da cidade de Blumenau, o que o senhor diria hoje ao blumenauense que faz parte e ajuda a construir a história dessa cidade? Eu diria para que o blumenauense continue acreditando em sua cidade, porque é muito importante, porque o blumenauense sempre foi muito ordeiro, trabalhador, e eu tenho exemplo de pessoas que entram em contato comigo do Rio de Janeiro ou de qualquer outra região do Brasil, eles sempre têm isso. O quê? Dizer que Blumenau, o orgulho de vir para essa cidade
é ver que o povo se recupera nas catástrofes, se recupera, é um povo ordeiro, enfim, um povo trabalhador, é um povo que quer ganhar o seu sustento com o seu trabalho. Muito obrigado ao professor, pesquisador Adalberto Dai. A exposição A Genialidade Venceu a Floresta sobre Fritz Miller chegou em Blumenau. A mostra vai percorrer vários locais da cidade. Quem quiser conhecer as novas descobertas de um dos principais símbolos da história de Blumenau, o Dr. Fritz Miller, pode visitar a exposição organizada por esta historiadora do Instituto Histórico de Blumenau, que desde 2011 pesquisa a vida do naturalista e médico alemão erradicado aqui no Brasil. Em 2012, ela descobriu no arquivo histórico da cidade correspondências jamais analisadas e, em parceria com a Universidade de Bonn, na Alemanha, aprofundou a pesquisa, que resultou na mostra aberta ao público nesta semana. A gente mostra Fritz Miller e outros cientistas com quem ele se correspondeu. Tem informações maravilhosas, porque Fritz Miller não foi só correspondente com Darwin. Fritz Miller, como a gente pode ver nessa exposição, ele teve muitos outros interlocutores e cientistas muito especiais e pessoas assim muito importantes na Europa no século XIX. E isso a gente não sabe. Então, não sabia, agora a gente pode ficar sabendo através dessa exposição e o que a gente está colocando para o público. Fritz Miller veio para Blumenau na segunda leva de colonos e chegou com a sua família na antiga colônia em 1852. A partir daí, se dedicou a estudar a fauna e a flora da nossa região. Fritz Miller, na verdade, ele trouxe a ferramenta principal que ele precisava, né, que era a grande capacidade de observação que ele tinha. Então, a gente vai estudar plantas, animais, né? Entende que os instrumentos, os equipamentos, eles são auxiliares. O mais importante é a capacidade de cada observador, né, de enxergar as coisas. Né? E Fritz Miller, por isso, foi denominado por Darwin de o príncipe dos observadores, exatamente pela sua grande capacidade de observar. Né? Ele conseguia enxergar aquilo que os outros não enxergavam, sem equipamento nenhum. A exposição itinerante é gratuita e aberta ao público e está primeiro no Shopping Neumarkt até o dia 25 deste mês de setembro. Mas a mostra, que teve diversos apoiadores e o patrocínio da Fundação Cultural, ainda vai passar pelo Mausoléu em outubro e a Biblioteca da FURB em novembro. E o trabalho sobre Fritz Miller não para por aí. Os estudiosos também pretendem levar a exposição para a Alemanha, além de aprofundar os estudos e depois transformar o material em um livro. Inclusive, nós tivemos um cuidado assim, de buscar informações que pudessem interessar ao público, como, por exemplo, os 2 cartões do irmão do Fritz Miller, que mostra que, como eles mandavam as sementes e como as primeiras sementes de algumas espécies chegaram em Blumenau. Então, isso são coisas que a gente não sabia. Por exemplo, a abobrinha verde, quando que ela veio para cá, quem mandou foi o irmão do Fritz. A abóbora amarela, que ela também, quando veio, quem mandou. E nós fizemos também um guia para melhor aproveitamento da exposição, onde a gente coloca algumas informações que seriam interessantes que as pessoas buscassem enquanto estiverem visitando. Porque é um trabalho feito com muita dedicação, com muito amor, com muito empenho, e é como se fosse um presente para a cidade no seu aniversário. Dezembro ainda não chegou, mas o Magia de Natal, evento que movimenta a cidade entre os meses de novembro e janeiro, já foi apresentado. Confira na reportagem do repórter Marcos Jana. Desfile náutico, apresentações, terno de reis, Vila Noel e muito mais. O sonho natalino vai se transformar em realidade mais uma vez em Blumenau. Nas ruas da cidade. O lançamento do programa Magia de Natal aconteceu na manhã desta segunda-feira, no Parque Vila Germânica. Este ano, muitas novidades. Festejando o dia de Nicolau, nós temos roda gigante, carrossel, um coreto, que nós estaremos levando o palco cultural para a área externa, perto da área de gastronomia, para que as pessoas possam, enquanto estiverem se deliciando com a nova gastronomia, poderem assistir às apresentações culturais. Nós temos o resgate do Pesníquel, que é o velho do mato. Nós teremos aqui dentro do Eisenbiergarten o mercado de Natal,
onde nós estaremos oferecendo, são 20 estandes que está sendo oferecido aos empresários da região que coloquem aqui seus produtos para venderem durante esse período. Nós temos a oficina de árvore de Natal. Outro ponto alto do Magia de Natal este ano será a gastronomia. E para isso, os organizadores solicitaram uma consultoria especial do Senac, para que as iguarias sejam diferenciadas. Criados pontos como o Pommes Stand, uma casa que vai vender batatas fritas, aipim frito, mandioca frita com seus molhos. Um Waffelstand, uma casa que vende waffeln com geleia de morango, com doce de leite ou com Nutella, que seja com molho de chocolate. E assim também foi criado um Weihnachtsbar, um bar do Natal. Eu acho que o maior desafio era criar uma bebida típica para Natal. Porque quando se fala em Oktoberfest, se fala em Sommerfest, a bebida é a nossa cerveja daqui da cidade, a cerveja em geral. E Natal? Qual é a bebida preferida da Natal? Aí nós pesquisamos muito, uma questão é o ponche. O ponche é uma bebida já dos imigrantes alemães, que é a base de vinho, de frutas, de sucos, de água com gás, pode ser com álcool, sem álcool, frio ou quente. O ponche é uma bebida de mistura que vai ser servido para a família toda. Para que tudo isso aconteça, é necessário captar recursos junto ao empresariado. Este ano, o Magia de Natal está orçado em mais de 2 milhões de reais. Felizmente, a nossa carta de lei Rouanet, que é através do MINC, foi aprovada. E todo empresário que tem imposto a pagar, ele pode destinar 4% desse imposto para que possa, então, estar patrocinando e colocar seu nome junto com o evento. E é dessa forma que a gente viabiliza a Magia de Natal. Junto a isso, a própria Blutec, né, dá o suporte também, e o complemento, né, a parceria sempre muito importante da Prefeitura, que também faz o aporte financeiro. A palavra de ordem do Magia de Natal este ano é encantar. O Magia de Natal terá início no dia 11 de novembro e encerra no dia 6 de janeiro. Natal é vida, é esperança, Natal é Blumenau, coração de Blumenau. E o Museu de Artes de Blumenau está com uma nova temporada de exposições. A mostra conta com obras de 5 artistas. As salas Oficial, Especial e Alquering apresentam a trajetória de Guido Royer. Arquivo, maquetes e obras recentes mostram ao público as inúmeras obras do artista. A 4ª temporada de exposições do Museu de Arte de Blumenau segue até o dia 23 de outubro. A visitação acontece de terça a domingo, das 10 da manhã às 4 horas da tarde. A entrada é franca. Acompanhe agora a agenda cultural para você ficar informado sobre as atrações que ocorrem na cidade. Nos dias 24 e 25 de setembro, o Teatro Carlos Gomes recebe a 5ª edição do Colmeia. Este ano, o evento conta com 270 atrações e a participação de 500 artistas. O Colmeia é gratuito. Informações na página do Facebook. De 5 a 23 de outubro, Blumenau realiza a 33ª edição da Oktoberfest. Os ingressos já estão à venda no site Blue Ticket. E a FURB vai sediar a mostra Mulheres no Cinema. O evento acontece de 14 de setembro a 9 de novembro. Atividade, que é parceria da Divisão de Cultura da FURB e do SESC, tem como objetivo celebrar o papel da mulher na direção de produções cinematográficas. As sessões gratuitas serão exibidas todas as quartas-feiras em 2 horários, ao 12h30 e às 7 horas da noite, na Sala de Cinema e Vídeo da FURB no Campus 1. Informações no Facebook Cultura FURB. TVL Cultura vai para um rápido intervalo. A seguir, você confere um pouco da história do grupo folclórico alemão Eintracht. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. TVL Cultura está de volta e na entrevista de hoje a gente vai contar um pouco da história do grupo folclórico Eintracht. E quem vai conversar com a gente é o integrante do grupo, Edson Lisenberg. Olá, Edson. Olá. Edson, conta pra gente um pouco dessa história. Há quanto tempo que este grupo atua aqui em Blumenau, né? Porque a gente sabe que Blumenau tem vários grupos que divulgam a cultura alemã. O grupo Eintracht estamos aproximadamente já há 30 anos aqui na região, nos apresentando em diversas localidades e ensaiando durante já quase 30 anos. Quantas pessoas hoje integram o grupo? Hoje, aproximadamente, nós temos 50 integrantes, entre adulto e infanto-juvenil. E esse pessoal ensaia com frequência? Vocês têm um dia fixo de ensaio? Como que funciona? Sim, aí que chega o interessante detalhe que são todos os domingos à tarde, a partir das 18 horas, no Clube Recreativo Esportivo Cultural Concórdia, na Itopava Central. Edson, e é muito difícil manter essa tradição, porque a gente, poxa, são 30 anos de história, né? Então, várias gerações já passaram pelo grupo. Como que vocês fazem para incentivar os mais jovens a continuarem participando e divulgando a tradição? Pois é, muito interessante porque a gente vai aos ensaios aos domingos, com o passar do tempo já vêm os filhos também vêm, a gente dançando, já vão dançando, vão entrando no grupo e daqui a pouco já chegam os netos, que também já aos poucos vão tendo os passos, e observando e dançando junto com a gente. E hoje vocês participam de várias atividades, eu sei que vocês atuam na Oktoberfest, mas esse trabalho não é divulgado só aqui na cidade. Exatamente, começamos, o início do grupo foi em 1987, com um grupo de jovens da Igreja Luterana, lá na Itopava Central. E foi tomando corpo a partir dali, e nós nos apresentamos já aqui em todo o estado de Santa Catarina, em diversas cidades, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, em Goiás, sempre a convite do pessoal que gosta da cultura alemã e quer continuar mantendo e deixando ativa essa cultura que é tão boa dos nossos imigrantes. Edson, vocês têm uma dança específica, um tipo específico de apresentação ou não? Vocês apresentam vários tipos de danças de várias regiões? Como que funciona? Nós apresentamos danças da Alemanha praticamente como um todo, tá? Às vezes tem danças do norte da Alemanha e também tem danças do sul da Alemanha. Não são, nenhuma dança é coreografada, elas são todas réplicas de danças de aproximadamente 100, 120 até 150 anos já de idade. Vocês estão desenvolvendo agora um projeto diferente, que é para quê? Para divulgar e também para homenagear o padrinho do grupo, é isso? Sim, nós temos, para nós é assim, um povo sem passado a cultivar não tem um futuro a esperar. E com isso nós queremos homenagear o nosso padrinho cultural, o senhor Alberto Lisenberg, em memória. E por consequência também, Dr. Blumenau, pelos dois estiveram na mesma cidade de Braunschweig, na Alemanha. E no que consiste essa homenagem? Vocês tiveram apresentações culturais e também uma exposição? Sim, essa homenagem a começar pelo nosso traje, que eu hoje estou vestindo, que nós vamos fazer a inauguração desse traje. Com isso, homenageando o nosso padrinho cultural e o Dr. Blumenau. Nessa exposição de trajes que acontece no museu, lá na Itopava Central, né? Sim. Nessa exposição serão apresentados quantos trajes? Todos os trajes da história do grupo? Sim, nós estamos apresentando já no Museu dos Clubes de Caça e Tiro, na Itopava Central. Ele fica anexo ao Clube Recreativo Concórdia, lá na Itopava Central. E nós vamos apresentar 8 trajes distintos que contam um pouco da nossa história, como o grupo folclórico
alemão de danças. E desses trajes, como que foi lá no início, Edson? Você estava me falando que o primeiro traje não foi copiado de lugar nenhum, né? Foi feito simplesmente para que o grupo pudesse se apresentar. Sim, em 1987, o conhecimento de folclore, de dança folclórica e de vestimentas folclóricas era praticamente zero. O que nós tivemos era um pouquinho da observação de acompanhamento da costureira. E dali para frente, então, após um ano e pouco, nós começamos com o primeiro traje oficial já com traços de vestimenta própria. Aí vocês foram buscando isso onde? Lá da Alemanha mesmo, em regiões da Alemanha? Sim, nós temos no Rio Grande do Sul a Casa de Gramado, onde nós buscamos esse material, onde nós centralizamos a nível Brasil toda a parte da cultura alemã. E lá nós então temos acompanhamento em livros, com músicas gravadas e livros, para a gente poder confeccionar os trajes, para seguir exatamente os passos das danças e as músicas como eram há cento e poucos anos atrás. Na verdade, tem esse apoio aí para continuar mantendo, né, a tradição e ter um espelho, né, de certa forma. Sim, como não são coreografadas, então são seguidas bem à risca todos os detalhes do que eram esse período atrás. O que no início em 87, quando nós começamos, os trajes não tinham muita semelhança com o traje típico. E com o passar dos anos, o que nós queremos contar nessa nossa história, os 8 trajes diferentes que nós temos hoje com o traje da Braunschweig, né, da cidade de Braunschweig, é um traje de festas, mas também já tivemos trajes que estão expostos lá, que eram trajes de trabalho. A exposição permanece lá no Museu dos Clubes de Cassitiro até quando? Ela inicia no dia 10 de setembro e vai até dia 5 de outubro de 2016. Como que é o funcionamento do museu lá dos Clubes de Cassitiro? Quais são os horários que o museu está aberto? O horário é de funcionamento das 10 horas da manhã até as 16 horas, às 4 horas da tarde, de terça a domingo. Todos os dias, nesses dias, está aberto. E é importante também, né? É um local importante de resgate de cultura, né? Independente da exposição, lá o pessoal pode conhecer um pouquinho da história da cidade, né? E Sim. dos clubes também, que são vários que atuam aqui no município. Sim, lá nós temos o Museu dos Clubes de Cassitiro e nós estamos fazendo essa nossa exposição dos trajes que o grupo usou nos últimos aproximadamente 30 anos de sua história. Ok, muito obrigada pela entrevista, Edson, e a gente espera que realmente o público visite o local e conheça um pouco da história da cidade. Portanto, aguardamos a todos na exposição para realmente ir frequentar ele e também levar os filhos para conhecerem e para a gente conseguir repassar isso para as idades menores, essa nossa tradição. Ok, muito obrigada. E o TVL Cultura de hoje fica por aqui. A gente agradece à Fundação Cultural de Blumenau, que cede o espaço para a gente gravar o programa. Até o próximo programa.